volta a falar sobre o nosso capítulo 9 com nossos dois últimos conteúdos, que fala sobre ângulos e também fala sobre localização, certo? Então vamos entender um pouquinho desses dois conteúdos agora. Ângulos. Os ângulos podem ser encontrados em diferentes lugares, na natureza, na construção, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nossos cotidianos. Denomina-se como ângulo o encontro entre duas semi-retas que partem de um mesmo lugar. Para ficar mais fácil, procure na sala de sua casa ou até mesmo na sala de aula, lugar em que duas paredes se encontram. Então, na casa de vocês, na sala da casa de vocês, vocês vão encontrar um lugar onde as duas paredes se encontram, certo? Então, o encontro dessas duas paredes forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, isso é um ângulo de 90 graus. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A gente conseguiu identificar o exemplo da parede de casa, né? Que uma parede se ligando com a outra é um ângulo de 90 graus. E aqui a gente tem o exemplo também do notebook e da gangorra, certo? Como a gente pode ver, tá em vermelho, né? No notebook o ângulo e na gangorra também. Igual como o exemplo da parede, das duas paredes se ligando na sala de casa, certo? Como a gente falou, né? O ângulo é uma figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem, certo? Observe a representação a seguir do ângulo AOB, certo? A semi-reta OA e OB são os lados desse ângulo, como a gente vê aqui, né? O ângulo na lateral. O ponto O é a origem das semi-retas, então esse ponto O é a origem das semi-retas, é onde elas estão se cruzando. Então, é o ponto de origem, certo? E a veste desse ângulo, então a gente tem no ponto O a origem das semi-retas e a veste desse ângulo, certo? Para medir o ângulo, podemos utilizar como unidade de medida o grau, que é indicado pelo símbolo, aquela bolinha pretinha lá em cima, que é o grau, né? O grau surgiu a partir da divisão de um círculo em 360 partes iguais, e cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. A volta completa corresponde a 360, certo? Então, como a gente conseguiu ver, né? A medida, ela vai ser indicada pelo grau, né? Com a bolinha aqui representada, que é o símbolo. E o grau surgiu a partir da divisão de um círculo em 360, de partes iguais. Então, cada uma dessas partes corresponde a 1 grau, certo? Então, o círculo inteiro, completo, né, corresponde a 360. O instrumento utilizado para medir o ângulo é o transferidor. Ao utilizar esse instrumento para medir o ângulo, devemos seguir os passos apresentados. Posicione o centro do transferidor na veste do ângulo. Alinhe um dos lados do ângulo com a linha que indica o 0 grau. Linha de fé, que é conhecida como linha de fé, como está indicada aqui. Então, vocês vão alinhar um dos lados do ângulo com a linha que indica o 0 grau, que é a linha de fé. Observe no transferidor a medida em graus indicada pelo outro lado do ângulo, certo? Veja a posição do transferidor ao medir o ângulo EFG. Então, a gente tem aqui, né, a medida. O ângulo EFG mede 70 graus, que indicaremos por EFG 70 graus, igual a 70 graus. De acordo com suas medidas, alguns ângulos recebem nomes especiais, como os ângulos agudos, que é o ângulo com medida menor do que 90, o ângulo obtuso, que é o ângulo com medida maior do que 90 e menor do que 180, ângulo reto, que é o ângulo com medida igual a 90, e o ângulo raso, que é o ângulo com medida igual a 180, certo? Utilizamos o símbolo para indicar o ângulo reto, certo? Então, como a gente acabou de identificar, né? Aqui a gente tem essas imagens dos três tipos de ângulos principais, certo? O agudo, o reto e o obtuso. O ângulo agudo é o ângulo com medida menor do que 90 graus, certo? Então, a gente tem aqui que o menor do que 90 graus é o ângulo agudo, que está em amarelo. Já o ângulo reto é o ângulo com medida igual a 90 graus. E o ângulo obtuso é o ângulo com medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, certo? Aqui a gente também tem a representação no transferidor, certo? Que é o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso, certo? A gente tem as três representações, como iam ser representadas se fosse no transferidor. Localização e deslocamento. O paciente vai levá-lo ao parque de diversão. Para se localizar e verificar o trajeto sugerido, ele vai usar o GPS do celular.
Observe a tela do celular com a indicação do trajeto em vermelho. A localização atual, né, é a setinha que está em azul. O parque de diversões é o que está representado com uma roda gigante de verde. Posto de combustível com a bombinha de posto de combustível. E a farmácia está representada com a cruzinha, né, em vermelho. E temos o trajeto aqui até o parque. Complete as orientações a seguir que descreve o trajeto em vermelho sugerido pelo GPS com a palavra direita ou esquerda. Então vamos lá representar, né? Siga em frente até a rua Elis Regina e vire vamos lá, onde é que tá Elis Regina? À esquerda, não é isso? Siga em frente até a rua Timaya e vire onde é que tá a Timaya? À direita, não é isso? Siga em frente mais alguns metros e seu destino está à esquerda. Então, a gente conseguiu identificar o caminho todinho de acordo com as ruas, direita e esquerda também, com os sentidos, né, do que a gente estava seguindo. Sabemos que eles vão passar no posto de combustível antes. Descreva um caminho até este destino. Então, se eles vão passar no caminho antes, no posto de gasolina, de ir para o parque, a gente vai descrever como eles vão até o caminho do posto. Então, eles vão seguir em frente até a rua Elis Regina e vão virar à direita. Depois vão seguir em frente até a rua Beischol e virar à esquerda. E vão seguir em frente por mais alguns metros e seu destino está à direita, porque eles vão passar antes no posto para depois ir para o parque, certo? Então, esse é o nosso trajeto até o posto. Então, é dessa maneira que a gente se localiza e se desloca, certo? Através do GPS, ele identificou os caminhos que eles precisavam seguir e se deslocaram até esses caminhos, tanto no posto como ao parque de diversão. E a gente conseguiu identificar os dois caminhos, né, da localização, se deslocando até eles, tá bom? Essa aqui é a nossa agenda, certo? De ângulos é da página 172 e 173. E de localização e deslocamento é da página 163 e 164, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!